dos secadores e dos rubro-negros, né? Porque, no fundo, é sobre isso que se trata, né? 69% acreditam que o Flamengo passa, 31% acreditam que o Racing passa. Vamos agora à Argentina conversar com o nosso correspondente, Rafael Sibila, e mergulhar nesta dura missão que o Flamengo terá contra o Racing hoje à noite em Avejaneda. A missão de segurar a pressão dos argentinos hoje no cilindro, que fica bem ali atrás do Sibila. Bem-vindo à Seleção, Sibila. Fala, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, para o Lino, para o Rick, para o Pedro e para todo mundo que está aí no Brasil. Pois é, estou aqui em frente ao cilindro de Avejaneda. Peço desculpa por um pouco de barulho que vocês estão ouvindo aí. Tem o pessoal aqui que trabalha para o governo da cidade de Avejaneda. Eles estão deixando o parque que fica em frente aqui, o cilindro impecável. Estão cortando a grama nesse momento, por isso vocês estão ouvindo esse barulho. Mas me garantiram que em mais ou menos 5 minutos termina tudo. Espero que não esteja atrapalhando esse barulho. E agora foram embora, porque a gente teria outro barulho aqui. Eram torcedores do Racing que estavam já fazendo um esquenta. Falta muito tempo ainda pro jogo, mas tinham como 5, 6 torcedores ali, já com aquele fernet, dando aquela esquentada nesse frio que tá fazendo aqui na Argentina, cantando as músicas do Racing. Eu ia mostrá-los, mas eles acabaram de ir embora. Mas é isso, expectativa de mais de 50 mil pessoas hoje. Aí, ó, o pessoal que eu falei que tá cortando a grama. Expectativa de mais de 50 mil pessoas hoje no cilindro de Avejaneda. Serão pelo menos 50 mil torcedores do Racing, 3 mil ingressos vendidos para a torcida do Flamengo. Tá rolando até provocação aqui, porque o Racing comprou 4 mil ingressos para o jogo no Maracanã. E aqui a imprensa argentina está falando muito sobre isso, que o Flamengo não conseguiu esgotar a carga de ingressos que a Conmebol, né, que o Racing destinou para esse jogo. Enfim, mas o torcedor do Flamengo que eu já encontrei hoje aqui em Porto Madeiro, ontem também, promete fazer muito barulho. Estavam animados, estão confiantes com a classificação à final da Libertadores. O Flamengo chega com a vantagem, joga pelo empate. O Flamengo pode avançar à final empatando esse jogo contra o Racing. O Racing precisa vencer hoje. Sibila, já começou a guerra psicológica com o Brasil, já esse cortador de grama já começou agora, muitas horas antes da partida, já começou a fazer essa guerra psicológica. A gente está vendo os melhores momentos do jogo da ida, que eu acho que deixa algumas coisas bem claras. Uma delas, o Racing é um time muito valente, deixa uma alma no campo, tem organização, tem seus valores, tem um goleiraço, mas também é inegável para mim, e eu digo isso depois da vitória de 1-0, que o Flamengo tem muito mais qualidade técnica, que o Flamengo é muito mais time. Então eu queria propor aqui esse debate assim, com 5 elementos que a gente possa ter para determinar a classificação ou não do Flamengo hoje. Um deles, o ambiente, a pressão. Eu acho muito mais difícil jogar no cilindro do que jogar no Maracanã. Ponto para o Racing. Nenhum time brasileiro, nenhum estádio brasileiro hoje oferece o nível de pressão que o Flamengo vai encarar hoje no cilindro. Ponto para o Racing. Também vou cometer a ousadia de falar que na luta, na entrega, na alma, o Sosa, com a cara quebrada, com fratura no rosto, voltou para o campo para terminar a partida pelo Racing. Como eles têm que fazer isso, eles são inferiores hoje ao Flamengo, eu acho que na entrega também é difícil competir com os caras. Os caras têm um coração assim que é difícil. 2 pontos. Vou para o meu terceiro aqui. Pulmão. Eles estão mais inteiros que o Flamengo, não jogaram no fim de semana. A temporada deles é menos desgastante, eles se poupam mais e conseguem se preparar melhor para esses jogos. Eles estão mais inteiros do que o Flamengo. Mas aí vem o quarto elemento, que para mim derruba tudo, que é a qualidade técnica. O Flamengo é mais time do que o Racing. O Flamengo tem tanto mais jogador do que o Racing, que aí eu vou para o quinto elemento da estratégia. O Felipe tem tanta peça no elenco, é o melhor elenco da América do Sul, tranquilamente a gente afirma isso, que leva também o Felipe a ter condições, muito mais do que o Costas, o rival dele, de montar estratégias, diferentes estratégias possíveis para o jogo de hoje. Então, nessa soma dos 5 elementos, eu acho que o Flamengo hoje tem tudo para passar. Porque o principal ele tem, cara. Se o jogo for no campo, se o Flamengo conseguir focar no campo, ao contrário do que, por exemplo, ele fez com o Olímpia, quando ele foi eliminado em circunstâncias semelhantes, fora de casa, em 2023,
Para o Peñarol, ano passado, quando ele sucumbiu para times inferiores e jogou em estádios também de grande pressão e sucumbiu, o Flamengo não foi bem, como também não foi bem contra o Estudiantes, pior jogo do ano. Mas se o Flamengo hoje focar no campo, eu acho muito difícil ser eliminado, porque a qualidade do Flamengo é muito superior. É isso, a qualidade do Flamengo não se discute, mas hoje é um jogo que só tecnicamente não é suficiente. Ou seja, o Flamengo, além, lógico, de ter que jogar o bom futebol, que a gente sabe que esse time é capaz de jogar, o Flamengo vai ter que colocar também muita vontade de vencer, muita determinação. Os caras vão ter que correr, vai ter que dar carrinho, vai ter que pressionar, vai ter que vibrar, porque senão não adianta. Só a técnica hoje, num jogo desse, não vai ser o suficiente. Então o Flamengo vai ter que ser letal na hora que tiver que ser, criar as oportunidades e converter essas chances em gol e, logicamente, também colocar sangue no olho para poder conseguir arrancar essa classificação hoje dentro, do El Cilindro lá em Avellaneda. Então, o Flamengo tem time para vencer, tem time para disputar e, logicamente, o nosso DNA, parceiro, é de muita raça e determinação. Acho que dá para resumir o que você falou da seguinte forma. Acho que todo mundo concorda aqui que o Racing fez uma partidaça no jogo de ida no Maracanã. Acho que todo mundo concorda. Ainda assim, o Flamengo finalizou 20 vezes contra 4 finalizações do Racing e o Cambeses, goleiro do Racing, fez pelo menos 3 defesaças. Se o Flamengo tivesse tido um aproveitamento um pouquinho melhor jogando no Maracanã, poderia estar ido jogando na Argentina com uma vantagem de 2-3-0. Então, assim, apesar do Racing, e concordo com tudo que você falou com relação à entrega, à questão física, acho que tem jogadores de muita qualidade técnica, inclusive para o mercado brasileiro ficar de olho. Nardoni, por exemplo, que deve ser titular hoje, eu acho um jogadoraço. Almendra, Zuculini também, acho que são, assim, os três são 3 excelentes jogadores. Mas ainda assim, numa grande partida que a gente está falando que o Racing fez no Maracanã, o Flamengo ainda assim foi superior, finalizou mais do que o triplo e poderia ter saído com a vantagem que desse talvez até uma certa tranquilidade para o Flamengo nesse jogo de volta. Está longe do Flamengo estar próximo da classificação, acho que vai ser um jogo dificílimo lá por todo o contexto que você colocou, mas assim, acho que o Flamengo ainda é favorito. Vamos lá para o cilindro? Sibila, vamos colocar um pouco o nosso telespectador dentro desse mítico estádio argentino. O que você pode falar? Por exemplo, a gente fala muito da Bombonera. Não, a Bombonera, apesar do Boca há muito tempo, não está assustando mais os seus rivais da América do Sul. Mas o que você conta para a gente desse ambiente, do cilindro? O que ele representa assim, no futebol argentino e o que é jogar aí, nesse estádio? Isaac, a torcida do Racing, ela por muito tempo foi o grande trunfo do time, pela tem pelo time. Então, é claro, muitos falam de La Bombonera pela sua arquitetura, pelo formato que tem a La Bombonera, e é claro, é um estádio que faz pressão, mas ali na hora de cantar, de apoiar, a torcida do Racing, a torcida do Boca se equivalem muito nisso, e a acústica do cilindro é muito boa, né? Principalmente depois que o cilindro passou pela última grande reforma, em que colocaram o teto, né? Então hoje é um estádio que ele é fechado, ele não chega a ser completamente fechado, né? Se chover, molha o campo, mas ele tem como vocês podem ver ali em cima, ele tem uma parte ali que faz um telhado. Então hoje a acústica do cilindro, ela é uma acústica que ajuda muito a torcida, ela joga a favor da torcida do Racing e é das torcidas da Argentinas, é uma das mais fanáticas, uma que apoia. Quem esteve no Maracanã pôde ouvir a torcida do Racing gritar como se vive essa paixão pelo Racing. Então hoje o ambiente vai ser esse, de muita pressão, de uma torcida que vai empurrar o time. Eu falo muito do jogo contra o Corinthians no ano passado, na semifinal, em que a torcida do Racing faz na hora da entrada dos dois times em campo, faz uma festa absurda, que depois acaba o Racing sendo punido, né, por conta do uso dos fogos, né, aquela varetinha que solta luzes, que foi a mesma varetinha que usaram agora na despedida do elenco para a viagem para Pilar, né, quando o time foi se concentrar lá em Pilar. Depois daquela festa, daquela fumaceira, o Corinthians não ligou muito para isso. O Corinthians foi melhor do que o Racing nos primeiros 20 minutos de jogo, abriu
abriu 1-0, quase faz o segundo com o Garro, e a torcida do Racing foi quem fez o time se classificar para a final, porque aí o estádio começou a criar uma pressão, a criar um ambiente, as 50 mil vozes que estavam lá presentes, cantar alto, jogar, que aquilo mobilizou o time de uma forma que o Racing passou a ter um 12º jogador. Isso foi muito visível no ano passado, quando nesse jogo, quem assistia aos melhores momentos desse jogo, né, ou o replay desse jogo, vai ver que tem um momento que o estádio começa a ficar ensurdecedor e o Racing muda de aspecto, de ânimo e de vontade em campo. Não de vontade, né, mas de conseguir ter mais entrega, de ganhar as disputas. Então, é um estádio que joga junto, é uma torcida que joga junto, um estádio que faz muito barulho, que faz muita pressão. Os jogadores do Flamengo estão acostumados a jogar com pressão, já jogaram aqui na Argentina, jogaram lá em La Plata, que também é um estádio que apoia bastante e tal. Mas hoje se joga muito também com a expectativa do torcedor do Racing estar vivendo esse momento. São muitos anos, são 28 anos sem disputar uma semifinal em casa. A última tinha sido em 97, jogou agora esse primeiro jogo no Maracanã. Então, tem uma geração de torcedores que nunca viu o Racing tão longe na Libertadores, que está aqui vivendo, como eu falei, torcedores que a partir da 1 da tarde já estavam aqui no Cilindro de Avejaneda fazendo esse esquenta. Então há todo esse ambiente que hoje vai fazer com que esse estádio jogue junto, porque é aquele desejo, né? A gente até falou sobre isso hoje no Redação. Será que é a única oportunidade nos próximos anos que o Racing terá de chegar a uma final? Pelo trabalho que está sendo feito de reestruturação, de equilíbrio financeiro, creio que o Racing terá outras semifinais nos próximos 10 anos. Mas essa janela está aí, né? Uma janela que não é muito grande, é estreita porque tem um Flamengo pela frente com uma vantagem. Mas isso vai fazer com que o torcedor jogue muito, tenha esse envolvimento com o Gustavo Costas, que é um torcedor em campo também ali, como técnico, que ele consegue mobilizar a torcida para empurrar. Então vai ser um ambiente que o torcedor do Flamengo, que estiver aqui presente, vai ver de um estádio que joga junto. E sobre os times, eu concordo 100% com o que você falou em relação à diferença técnica. O Costas me parece que concorda também, quando na entrevista coletiva, após a derrota no Maracanã, ele fala que o Flamengo tem uma seleção, né? Então ele deixa muito claro, né? E ele falava do banco de reservas, que ele olhava o Felipe Luiz chamar os jogadores e os jogadores que o Felipe Luiz tinha para mexer no time. E fazendo assim titulares hoje do Racing, eu acho que um seria titular no Flamengo, o Cambeses, que é um goleiro melhor do que o Rossi, por isso hoje é goleiro convocado pelo Scaloni na seleção argentina, e um outro que disputaria a vaga. O Nardoni disputa a vaga com o Pulgar. Acho o Nardoni um jogador um nível acima do Pulgar, um pouquinho melhor do que o Pulgar, mas ali tem discussão. Seriam, acho que, os dois únicos que poderiam, um certamente seria titular e o outro que estaria ali brigando para ser titular. Aliás, vamos falar, já que você citou o Cambeses, vamos falar desse goleiro que chegou à seleção e assombrou o Maracanã. Sibila, conta um pouco da história dele e depois a gente roda a maneira como ele parou, ou em parte, né, porque deu Flamengo 1-0. Fala um pouco mais desse goleiro pra gente, Sibila, que foi revelado pelo Banfield. Isaac, você sabe que a torcida do Racing está, assim, cuspindo abelhas africanas com o representante do Cambeses, que deu uma declaração aí no início dessa semana dizendo que após essa temporada dificilmente o Cambeses vai ficar no Racing pelo nível que ele está demonstrando. 15 milhões de dólares a multa rescisória do Cambeses. Ele é um goleiro que foi uma aposta do Racing para ser o futuro do time, e agora já está sendo, esse futuro já chegou, está sendo presente, porque o Racing tinha como goleiro titular o Arias, um goleiro que há muito tempo está no Racing, que era capitão, mas que nesse ano de 2025 não atravessa um grande momento, e o Cambeses assumiu essa vaga. Ele veio do Banfield, tinha sido emprestado para outros times da Argentina, mas no Banfield, principalmente, o Cambeses se destacou demais, mostrando as qualidades dele, até teve assim um amadurecimento um pouco mais tardio, né, porque o Cambeses não é um jovem, assim, se eu não me engano ele tem 28 anos, então é um goleiro que no Banfield mostrou muitas qualidades para o Racing olhar para ele e falar, você vai vir para cá, vou te trazer como reserva, mas você vai ser meu futuro titular. E agora ele chegou. No ano passado ele chegou a ter algumas oportunidades, principalmente nos jogos da Copa Argentina, e aí tem aquela questão de ritmo, a pressão de você estar jogando, estreando num clube como o Racing. No ano passado o Cambeses deixou muitas dúvidas. O torcedor do Racing falava, mas esse é o goleiro que a gente trouxe para o futuro, porque ele não foi bem nos jogos do ano passado. Mas este ano, após o momento que ganhou a confiança do Costas e assumiu a titularidade, os números são muito bons.
São 2 gols sofridos nos últimos 9 jogos que o Racing disputou, fazendo grandes defesas e que fez com que o Scaloni, nos amistosos dessa última data FIFA de outubro, o chamasse e ele fizesse a estreia pela seleção principal. Ele que teve passagem pelas seleções de base também da Argentina, mas fez a estreia dele no amistoso contra Porto Rico. O lance do Rossi, assim, a principal marca do Rossi é pegar pênalti. Muito embora ele tenha feito uma defesa super importante no Maracanã, quando estava 0-0, muito importante. Mas se a gente lembrar o duelo com o Estudiantes, por exemplo, o próprio reconheceu que não foi bem no jogo de La Plata e depois fez a diferença nos pênaltis. E pegando o pênalti, o Rossi é um monstro, né? Então, se o jogo for para as penalidades hoje, eu acho que o Flamengo tem uma grande segurança no seu goleiro, assim, é um monstro de pegador de pênalti o Rossi. Ele já foi até, eu tive um debate com a Mari sobre isso, assim, eu acho o Rossi um goleiraço, eu acho ele um absurdo de pegador de pênalti, mas eu acho ele um goleiraço também. É que, obviamente, a gente acaba marcando mais a questão da defesa dos pênaltis, a maneira como ele é decisivo nesses momentos cruciais. Mas eu acho que ele passa uma segurança também embaixo das traves. Se a gente for pegar jogos decisivos do Flamengo, além das cobranças de pênalti, ele faz realmente contra os Estudiantes, como ele mesmo falou. E saída de bola, né? A jogada do primeiro gol contra o Palmeiras E isso a gente vai ver em vários momentos, porque às vezes não é só essa saída de bola curta do passe, às vezes ligação direta que ele faz, bola longa. Então, assim, ele, pra mim, é um goleiro completo. A gente vai discutir, por exemplo, no futebol brasileiro, mas assim, ele faz como temporada... Pra você, ele é a primeira prateleira do futebol brasileiro? A temporada dele, pra mim, é de primeira prateleira do futebol brasileiro. Também acho. Cara, sinceramente, eu acho que essa discussão já deveria ter acabado, né? O Rossi já provou que é um goleiro, né, confiável, que é um bom goleiro, que é um goleiro de primeira prateleira no futebol brasileiro, não, no futebol sul-americano. Entre todos os goleiros do futebol sul-americano. É um goleiro que toma muito poucos gols, é só você olhar e você vai enxergar que o Flamengo hoje tem aí uma das defesas menos vazada, e não é só porque dos bons zagueiros que tem, é por conta do Rossi também, que fez várias grandes defesas, ajudando o Flamengo, inclusive, a não perder jogos. Claro que ele falha, assim como muitos goleiros, os melhores goleiros também falham, né? E às vezes até algumas falhas capitais. Mas se você colocar na balança, ele mais acerta e mais ajuda e salva o time do que falha. Então, assim, é um goleiro que sabe jogar com os pés, é um goleiro que faz uma ligação direta excelente, pegador de pênalti. Cara, é um goleiro completo. Olha para os goleiros que nós tínhamos, o César, o Hugo, você vai ver que, cara, não cabe na mesma prateleira. Né, o Santos, não tem como comparar esses goleiros recentes do Flamengo com o Rossi. Então eu acho que o Flamengo pode sim ter aí um segundo goleiro tão bom quanto o Rossi, ou quem sabe até melhor, mas não dá mais para discutir hoje se o Rossi tem nível ou não para agarrar no gol do Flamengo. Para mim, sem contar que ele também está sendo aí, né, demonstrando ser um baita líder dentro de campo, ajudando bastante ali, né, no posicionamento do time e principalmente no motivacional. Então eu acho que essa discussão se o Rossi é ou não um bom goleiro, se ele se encaixa ou não no futebol brasileiro, eu acho que isso já deveria ter acabado devido aos resultados que ele vem mostrando. Deixa eu fazer uma pergunta pro Sibila. Porque eu estava procurando, dando uma olhada na imprensa argentina, e até no nosso campinho aqui a gente viu na lateral direita o Moura, escalado como titular, sendo que a gente se acostumou a ver como lateral direito do Racing o Martirena, que eu coloco nesse bolo aí de jogadores que o mercado do futebol brasileiro poderia estar de olho, porque é um dos melhores laterais direitos para mim. O futebol sul-americano foi um dos líderes de assistências do time do Racing na temporada passada e é um dos líderes de assistências dessa temporada também, mas que no campinho, tanto da imprensa argentina como hoje aqui, estão dando o Moura como titular. Aí a dúvida era com o Sibila se ele consegue explicar. É uma questão técnica, uma questão de estratégia do Costas. Por que o Martirena aparece fora da lista, mesmo sendo um dos destaques dessa equipe do Racing? Pedro, são duas questões.
O momento atual do Martirena não é bom, ele não está atravessando o melhor momento dele no Racing. É um lateral, como você falou, que já teve no radar do futebol brasileiro depois que chegou aqui ao Racing. É um lateral muito ofensivo, de muita assistência e de muito gol. O Martirena é um lateral que corta na diagonal e que tem um bom chute de média distância. Então, muitas vezes ele salvou o Racing, conseguindo fazer gols no fim da partida. Na Sul-Americana do ano passado foi essencial, mas este ano os últimos meses do Martirena não tem sido bom tecnicamente. E aí vem uma outra questão tática. Quando o Costa joga com linha de 4, e hoje o Racing vai jogar com uma linha de 4, seria muita surpresa o Racing entrar com uma linha de 3 novamente, o Moura é o lateral titular. Porque o Moura tem bom apoio, não chega a apoiar tão bem quanto o Martirena, mas é outro lateral que tem um bom chute de longa distância, com as duas pernas. É um cara que às vezes corta para dentro e bate de perna esquerda e tem alguns golaços já com a camisa do Racing, mas o Moura marca melhor do que o Martirena. Então, pensando em fazer uma linha de 4, ele tem usado o Moura e depois o Moura dá uma outra possibilidade de jogar pelo lado esquerdo, e aí há uma preocupação no Racing, né? É uma temporada do Racing de muitas lesões musculares. O Rizek falou, um calendário mais tranquilo que existe no futebol argentino. E mesmo assim, poupando o time nas últimas 3 rodadas do Campeonato Argentino, o Racing tem enfrentado uma temporada de muitas lesões musculares. Há que entender também por que isso está acontecendo no Racing. Então, o Moura não chegou 100% no jogo no Maracanã, o Rojas não estava 100%, o Nardoni não estava 100% e não estará nesse jogo, apesar de ser titular. O Sosa estava voltando de uma lesão muscular, Vieto, Zaratio, são muitos jogadores do Racing que estão passando estão tendo uma temporada de problemas físicos. Com o Rojas não estando 100%, ele teve agora mais uma semana aí para tentar estar 100%, é possível também que no segundo tempo a gente tenha essa substituição, a saída do Rojas, o Moura passando para o lado esquerdo e o Martirena para o lado direito. Mas a escolha hoje do Moura para ser titular é por uma questão técnica do Martirena e uma questão tática da linha de 4. A gente vê aí o campinho do Racing, não sei se ele ainda está na tela, Cambeses no gol, Moura então, Colombo jogando pelo lado direito, Rojo pelo lado esquerdo, Rojas como lateral esquerdo, um meio de campo com mais presença de jogadores, com 3 volantes que tem boa chegada à área adversária. O Zuculini deve ser o volante mais marcador, com o Almendra de um lado e o Nardoni do outro. E aí no ataque a grande dúvida. O Maravilla Martínez, muito isolado no jogo do Maracanã, fez com que o Costas colocasse em dúvida a escalação com os 2 pontas. A gente sabe que no treino de ontem, em um momento do treino, ele testou Maravilla e o Adrian Balboa, que é o outro centroavante, mais ou menos replicando o que fazia com o Salas no ano passado e aí tirando um dos pontas. O ponta que sairia é o Konechny. Então fica essa dúvida. Ou Solari e Konechny como pontas e o Maravilla centralizado, ou Solari caindo aí pelos 2 lados com 2 centroavantes, Maravilla e Adrian Balboa, para dar mais possibilidades para o Racing naquela bola longa, naquela briga, na disputa com os zagueiros, eventualmente disputar uma segunda bola. Essa deve ser uma alteração que poderemos ver hoje à noite no time titular do Racing. Ô, Sibila, eu queria trocar uma ideia contigo, cara, sobre algo que tem a ver com o ambiente, assim, até com o teu conhecimento, né? Porque quando o Costas fala que quer criar, em torno dessa partida, um ambiente diferente, que não está nem ligando para a punição, multa da Conmebol ou o que seja, porque ele quer criar um ambiente diferente para o jogo. Ajuda a decifrar multa isso. para Rua de Fogo, essas coisas? Não, eu queria... Você ligaria para isso? Eu faria também. Não, mas não é só isso, cara. Por isso que eu queria ouvir o Sibila. O que ele quer dizer, cara, com criar esse ambiente? Até onde ele pode ir? O que pode acontecer em torno do Flamengo que talvez o Flamengo não espere? O que você acha que rola quando ele fala isso? Eu acho que ele fala muito, Lino, em relação ao ambiente do ano passado da Sul-Americana, do jogo contra o Corinthians. Quando o Racing foi multado e teve que jogar o primeiro jogo dessa Libertadores na fase de grupos em casa, sem o público. Porque vazou um áudio, né, de uma conversa que o Costa estava tendo, claramente uma conversa informal, pelo jeito que ele está falando, os termos como ele usa, e ele fala sobre que não importa se tem que pagar um palo verde de multa, né, que esse palo em espanhol é o espanhol argentino, né? É uma gíria para 1 milhão, então falou, não importa se tem que pagar $1 milhão de multa, se a gente vai ter punição, mas o importante é criar esse ambiente. Quando ele fala desse ambiente, é um ambiente do time jogando junto com a torcida conseguindo pressionar.
pensando na cabeça dele como torcedor, que ele é do Racing também, de que isso possa criar uma pressão, criar até um certo tipo de medo nos jogadores do Flamengo. Algo que eu não acredito que isso venha acontecer, e a gente tem um grande exemplo. O ambiente do ano passado, criado lá no Monumental de Atlético Mineiro, e depois na semifinal aqui entre Racing e Corinthians, para os jogadores do Atlético Mineiro e do Corinthians, a partir do momento que a bola estava rolando, aquela festa toda não interferiu em nada. Pode interferir animicamente para o time da casa, para os jogadores da casa, olhando todo aquele ambiente e falar, nossa, esses caras estão com a gente mesmo, a gente tem que jogar por eles. Mas acho que é mais nesse sentido, não é uma pregação à violência, nada disso. Haverá aqui um recebimento, uma rua de fogo que será criada, não se sabe como que será a entrada dos times aqui em campo. Se no ano passado o presidente do Racing era o Vitor Blanco, hoje é o Diego Milito, então são dois presidentes diferentes. Não se sabe se o Milito vai encampar essa ideia do Costas, que não importa a punição e vamos soltar fogos, vamos fazer muito barulho, fumaça, tal, ou se vai atuar dentro do que a regra hoje da Conmebol permite para a entrada dos times em campo, para não ser punido pensando numa Sul-Americana, numa Libertadores do ano que vem. E só para deixar claro, você dizer que você é contra seguir as regras, não é isso. É o seguinte, a Conmebol tem que combater o racismo, tem que combater a violência, tem que pegar no pé da segurança dos países para que torcedores, visitantes possam viajar pelo continente em paz. E a gente aqui no Brasil tem tido muito problema com isso, inclusive. Agora, essas coisas que a gente está assistindo... Sou contra quem pune isso, pô. Exato. Rua de fogo, festa de torcida, bandeira. Isso é a alma e a marca do futebol sul-americano. Os europeus olham para isso e falam, pô, que inveja, que legal. Aí vai ter a gente vergonha de uma coisa que é nossa, que o mundo inteiro olha e fala, que legal. Não, isso aqui não. Isso aqui, vamos caretear o futebol sul-americano. Assim, é isso que eu não lembro contra. da gente ter visto registro, por exemplo, aqui no futebol brasileiro, por exemplo, de esse tipo de atitude de rua de fogo, de chegada e tal. Eu não lembro da gente ter tido registro de pessoas machucadas ou alguma coisa com relação à polícia. Exatamente, algo que nunca machuca ninguém, não cria nenhum tipo de transtorno. Tá, mas vamos discutir uma coisa. Quando o treinador, o líder de um time, fala e coloca o limite em outros lugares, a gente tem que tomar cuidado com o ambiente que vai ser construído. Mas o Gabigol falou que o Galo ia conhecer o inferno no Maracanã. Isso é do jogo, cara. Não, mas todos nós somos velhos o suficiente para saber o que Libertadores significava e a página, a virada de página que ela precisou ter para se tornar hoje acessível aos brasileiros, para ter um outro nível de jogo, de qualidade, etc. e tal. Eu me preocupo... A gente já viu Boca e River não ser realizado por violência. A gente já viu uma série de coisas acontecerem. Eu espero que seja um ambiente... Mas a violência está na nível... sua cabeça, não teve nada até agora que seja... tenha... Não, eu sei, eu espero que seja nesse nível que vocês estão colocando. Mas eu me preocupo quando o líder de uma equipe publicamente se posiciona propondo uma ultrapassagem de limites. Não vi assim, Eu também não vi não, Lino. Assim, não vi assim, eu não espero e não imagino... Fala, Sibila. Era uma conversa, eu não sei para quem que foi esse áudio, mas era um áudio, claramente um áudio informal com quem ele está conversando, ou com a diretoria, ou com um amigo, porque assim, não foi uma declaração em on que ele deu numa coletiva. Agora, o Costas é grandinho o suficiente para saber que áudios vazam, né? Sim. Assim, eu não imagino, vai me surpreender muito se a gente assistir a um jogo hoje violento da parte do Racing, de entrar em campo, dar porrada no Flamengo, até porque eles vieram ao Maracanã, se jogaram de maneira defensiva e não fizeram isso no Maracanã. Não, e assim, o relato, inclusive eu tenho amigos, muitos, que foram à Avejaneda, porque foi tão boa a relação com a torcida do Racing aqui, que eles entendem que vai haver reciprocidade. E é assim que eu encaro o futebol. Também pressionou o Racing, xingou, fez o que tinha que fazer no estádio, que uma torcida faz dentro dos padrões aceitáveis do futebol. E é o que eu espero hoje de volta. Pressão, aquele ambiente de estádio argentino. E, cara, isso é a alma do futebol sul-americano. Quando a gente começa a achar que isso é ruim e o mundo inteiro achar legal e tem inveja do que a gente faz nos nossos estádios, eu acho que o problema ali é da Conmebol. Ela tem coisas mais graves para combater aqui. Racismo, violência de verdade, a maneira como polícias têm tratado o torcedor visitante, especialmente no Brasil. Agora, essa festa linda, cara,
Eu acho que é do jogo e eu acho que deveria ser incentivado e não combatido. Então tá aí, meus amigos. Tá confiante no jogo de hoje? Olha, o Flamengo hoje vai ter que fazer um jogo perfeito para sair, né, ali de Avellaneda classificado. O Cilindro hoje vai estar completamente lotado, um clima muito favorável ao time argentino, mas eu acredito, né, que os jogadores do Flamengo já são experientes, jogadores acostumados com esse tipo de jogo. Então toda essa falação, toda essa pressão, né, tudo isso que a imprensa, inclusive brasileira, está querendo causar, né, e incendiar essa partida favorável ao time argentino, sinceramente, eu acho que isso daí, para os jogadores experientes que o Flamengo tem, né, acostumado com Champions League, né, com o final de Libertadores, inclusive, não tem aí, né, não tem interferência nenhuma. Essa que é a verdade. Acredito que os jogadores estão concentrados, né, sabem da sua responsabilidade do jogo de hoje. Cara, hoje é o jogo do ano para o Flamengo, né? Hoje é o jogo mais importante da temporada. E eu acredito que esses caras sabem disso e vão entrar hoje com uma postura diferente do que entrou contra o Fortaleza. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E acho que o Flamengo vai conseguir fazer um bom jogo e, consequentemente, sair classificado com a vaga na grande final da Libertadores da América de 2025. Pode escrever aí o que eu tô falando, tá? O Flamengo vai conseguir se classificar, se Deus quiser. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Aproveita e coloca o seu palpite aí também, quero saber quanto você acha que vai ser esse jogo. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês do Mengão. Fique tranquilo, vamos fazer a cobertura completa do pré e do pós-jogo também, sobre tudo, né, que vai ser falado sobre esse pós-jogo entre Racing e Flamengo, direto do El Cilindro, tá? Semifinal de Libertadores. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!